Olá, amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Flávio Neres. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Eu já peço a você que não é inscrito, por favor, se inscreva, acione o sininho para acompanhar todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no canal, você ser notificado, tá bom? Também compartilhe esta mensagem aí nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Queridos, hoje eu vou compartilhar minha Bíblia com você, em algo que Deus falou ao meu coração, que está marcado na minha Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 3. A palavra de Deus diz assim, olha: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele faz aqui um alerta, né? Ele está dizendo para a igreja de Corinto que ele teme que algo possa acontecer com aquela igreja. E o que é? É que a igreja venha se apartar da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais ali em evidência, trabalhando na igreja. Também sabemos que ali era uma igreja que havia muitos problemas, né? Havia separação em grupos, em facções. E Paulo teve alguns problemas, até mesmo a sua autoridade apostólica sendo contestada por alguns membros daquela igreja. E Paulo aqui, ele faz um alerta à igreja nessa segunda carta, pedindo que a igreja tenha cuidado para não se afastar da simplicidade do evangelho e que os sentidos dos irmãos em Cristo não se afastassem dessa simplicidade que há em Cristo. E assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, Satanás, e é esse o temor de Paulo, porque quando se afasta da simplicidade de Cristo, do evangelho de Cristo, Satanás, ele usa da sua astúcia para corromper a fé que nós temos no Senhor Jesus. Então, irmãos, o Evangelho de Cristo é simples, o Senhor Jesus é simples, temos que ter cuidado, vigiar, para que Satanás não ache brechas no meio da igreja do Senhor. Agora, mais à frente, irmãos, eu estava tampando aqui para você não estar aí lendo, não pular etapas. Tem um versículo que eu quero me deter um pouco mais com os amados irmãos neste dia. É o versículo 4 que diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Paulo aqui, ele está alertando os irmãos daquilo que ele já ensinou, daquilo que ele já pregou, daquilo que ele já ministrou para aquela igreja e também para a igreja dos nossos dias. E Paulo, ele faz um alerta muito importante à igreja de Corinto e também à igreja dos nossos dias. Os irmãos ali da cidade de Corinto, eles estavam correndo um risco de se afastarem da simplicidade de Jesus. E aí ele faz aqui alguns alertas, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, e como é que como pregar um outro Jesus? Sim, irmãos. Hoje nós temos visto
na igreja brasileira um Jesus Cristo que ele só opera para enriquecer os outros. Não é este o Jesus que Paulo pregava. O Jesus que veio para dar somente riquezas, benesses materiais. Então, aqui há um outro Jesus, porque o Jesus que Paulo pregava, ele veio trazer a salvação, ele veio pagar os nossos pecados. Então, esse Jesus, se há um outro Jesus que não esse que Paulo ensinou, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito, e aí nós sabemos que o espírito do anticristo está no mundo e que nós devemos atentar também, ter cuidado, e um outro espírito que não é o Espírito Santo de Deus, que conduz o homem ao arrependimento, que conduz ao homem a buscar a Jesus de todo o coração, que conduz o homem a agradar a Deus, trabalhar, se envolver com as coisas do reino de Deus. Se há um outro espírito que não esse, do Espírito Santo de Deus, que repreende o homem, que leva o homem ao arrependimento, não recebeis. E outro evangelho que não abraçastes, né? Isso, um outro evangelho. Um outro evangelho que nada tem a ver com o evangelho ministrado por Paulo e todos os apóstolos. O evangelho, as boas novas de salvação, iniciado por Jesus e dado prosseguimento pelos apóstolos na igreja primitiva. Então ele está dizendo, olha, não receba se estão pregando um outro Jesus, um outro Espírito ou um outro evangelho. Então não receba, não se envolvam com isso. Por que nós não devemos nos envolver, não receber? E ele diz aqui, com razão o sofrereis. Então, queridos, se as pessoas buscam esse evangelho, suposto evangelho aqui oferecido de um outro Jesus, de um outro Espírito, ou um outro evangelho, com razão sofrereis, irmãos. Com razão sofrereis. E tem muita gente sofrendo porque estão buscando um outro Jesus, um outro evangelho, um outro Espírito. Se decepcionam. Não quer dizer que nós que buscamos o evangelho verdadeiro não teremos lutas, dificuldades. Teremos. A diferença é que Jesus está com o crente, nós somos consolados, animados, confortados a prosseguir na nossa jornada. E quando se busca isso aqui, irmãos, há um sofrimento que faz com que a pessoa desista de Jesus, desista da vida eterna. Então Paulo faz um alerta, e é o que nós devemos fazer verdadeiramente, irmãos, é buscar o Senhor Jesus da palavra, dos apóstolos, que verdadeiramente nos conduz para a vida eterna. É a maior riqueza que a igreja tem nas suas mãos, a vida eterna, a comunhão com o Senhor Jesus. E tudo isso aqui, irmãos, nós devemos atentar, porque são bem presentes no dia da igreja de hoje, né? Então, olha, não se aparta da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Se há unção disso, se há unção daquilo, que você tem que ir porque lá há um espetáculo, não se afaste do Evangelho que há em Cristo. Não se afaste do Evangelho, da simplicidade, né, do Evangelho de Cristo. Não se afaste da simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é simples, como simples é o nosso Senhor, tá bom? Então, eu queria somente compartilhar com você essa pequena meditação e que você compartilhe aí com os outros também. Que Deus te abençoe e continue aí prestigiando o nosso canal, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, pelo poderoso nome de Jesus. Amém.